Olá, mais um programa em pauta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Hoje a gente vai conversar com o vereador Paulo Gaspar, ele que é do Partido Novo e aceitou mais uma vez bater esse papo aqui com a gente, falar um pouquinho dos projetos, né, vereador? Obrigada, viu, por aceitar vir aqui até o plenarinho da casa. A honra é minha, Viviane. Muito obrigado pelo espaço novamente. Eu queria que o senhor começasse falando como que tem sido esse retorno aí das reuniões ordinárias, né? Primeiro semestre, tudo de maneira remota, online, virtual, e agora retornando tudo. Reunião ordinária, trabalho das comissões também presencialmente. Mudou alguma coisa? Está mais intenso ou não? Faz toda a diferença, Viviane. Agora eu digo que começou a cair a ficha que eu estou eleito, porque até então tudo virtual, você não tem o contato com as pessoas e a Câmara é a casa do povo, então você está faltando alguma coisa, né? Você sente aquele clima que está faltando alguma coisa. E é muito importante a gente estar presencialmente, olho no olho, cumprimentando as pessoas, conversando de perto. É outro rendimento, vamos falar assim. Você tem muito mais rendimento, muito mais feedback, você consegue ter mais peso com as suas ideias, com os retornos das pessoas. Então, nossa, mudou da água para o vinho. Em relação aos resultados práticos, acredito que aconteça uma agilização dos trabalhos, né? E o contato com a população, como tem sido? A gente sabe que ainda estamos, né, em pandemia, tanto que a gente está aqui usando máscara, né? Álcool em gel tem espalhado aí pela Câmara, mas com a população, está conseguindo ter um contato maior ou ainda está sendo mantido o distanciamento? Como que tem sido? Estamos tendo muito cuidado em relação às visitas no gabinete, por exemplo, com muita parcimônia. As próprias pessoas estão evitando, então o que pode fazer virtual a gente faz. E nas sessões ainda o público ainda é tímido e também existe restrição em relação ao número de pessoas que podem entrar, se não me engano são 70 pessoas hoje, né? A gente espera que em breve a gente possa liberar mais pessoas na casa e as pessoas possam participar mais. Tem muitos amigos que gostariam de vir e chegam aqui no primeiro expediente, está lotado, não consegue entrar. Porque normalmente no primeiro das 6 às 7 lá enche mais a casa. Depois as pessoas vão embora, aí no segundo, só que aí fica muito tarde para as pessoas virem. Então o ideal seria ter mais espaço para as pessoas participarem. Apesar disso tudo, o trabalho, como o senhor falou, né, é muito intenso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, então, Comissão de Desburocratização. Quem acompanha aqui a TV Câmara sabe que a comissão realizou aí algumas reuniões no primeiro semestre e agora no segundo semestre também vem com tudo. Uma comissão muito importante, que é uma bandeira forte desde a minha campanha, do Partido Novo, que eu sou mandatário. E assim, a gente fez muitas reuniões com vários setores, né, bar e restaurante, escolas particulares. Agora você está recebendo aí os arquitetos, que é da minha profissão, né, e falando sobre as leis urbanísticas. E eu fiquei muito feliz que o prefeito Dário recentemente decretou um programa municipal de desburocratização. Então a gente vê que existe um alinhamento de ideias, de esforços, de intenções para a gente simplificar a vida do cidadão campineiro e agilizar a questão dos serviços públicos, né? É nesse sentido que vem a comissão. Foram várias reuniões, continuarão acontecendo e até o final do ano a gente vai apresentar um relatório que vem reforçar essa intenção do Executivo e que a gente possa transformar de fato em ações práticas para o cidadão. O senhor falou aí a questão urbanística, né? O senhor está trabalhando nessa legislação, nessa área, né? Eu considero que, além dos projetos que a gente já protocolou na casa, que já foram, acho que 20 hoje, o trabalho mais importante que nós estamos fazendo é junto ao Executivo. Nós estamos fazendo um trabalho invisível com as secretarias. Eu não sou da base, então eu não tenho esse protagonismo que normalmente o vereador da base tem, mas por eu ser um técnico, um especialista da área, e eu tenho muita relacionamento nas entidades, nos setores da construção, a gente pode cooperar muito em melhorar a legislação urbanística, né? Então o relacionamento com o planejamento urbanístico está sendo muito bom e tem muita coisa para mudar, né? Para mexer no plano diretor, para mexer na lei de zoneamento. Tem um monte de problemas na legislação que a gente precisa simplificar, que vem de encontro com a desburocratização.
E essas reuniões são semanais, intensas, constantes. A gente está conseguindo fazer uma comissão permanente lá de legislação edilícia para debater a legislação. E aí existe todo um trabalho com o jurídico e tal. Então, esse trabalho eu considero incrível, o principal trabalho que nós estamos fazendo nesse primeiro semestre. E o que o senhor falou, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Tem o trabalho da comissão aqui de desburocratização, aí tem o seu trabalho também com a prefeitura. Tudo ligado, né? O trabalho. Sem dúvida. Por não ser nem oposição nem base, vamos supor, normalmente os eleitores eles esperam uma atitude mais de oposição mesmo, né? De criticar o governo, etc. E desde o começo eu tenho visto que o prefeito e todos os secretários que eu visitei, o próprio Vandão, que eu fui conversar pessoalmente algumas vezes, todos estão com esse alinhamento, de realmente fazer um governo diferenciado e que atenda o cidadão, né? E todo mundo sabe da minha posição crítica antes de ser eleito ao governo, que é uma continuação basicamente. Então, eu tenho percebido esse alinhamento, essa boa vontade, e realmente eu tenho as portas abertas para poder trabalhar junto com o executivo. Então eu estou achando incrível, estou realizado realmente, e está acontecendo, não é só na intenção, né? As coisas estão acontecendo, as leis estão sendo aprovadas, os decretos estão saindo, e eu fico muito feliz, e nós temos muitos grupos de WhatsApp, todo mundo interagindo com a gente, dando ideias, voluntários, pessoas querendo participar. Realmente existe uma frente muito grande de cidadãos participando junto com o mandato e fazendo a diferença. E falando aí de lei, o senhor tem esse projeto de lei que institui o Código Municipal de Defesa do Cidadão e a Política Municipal de Atendimento ao Usuário de Serviços Públicos. Mais um assunto casado aí com a comissão, junto com o executivo. Esse é acho que é um dos principais projetos que a gente protocolou, porque diz respeito ao acesso que o cidadão possa ter dentro da máquina pública e dentro da solicitação de serviços públicos, né? Então a gente todo mundo tem um pedido para a prefeitura para tapar buraco na rua frente de casa, para cortar uma árvore, enfim, para diversos serviços públicos, né? E a gente sabe que é um caos, o cara protocola, fica 2 anos, não é atendido, encerra o pedido, aí ele pede de novo e não resolve. Então a gente, desculpa a tosse seca, esse projeto, primeiro, ele institui uma política onde que a gente quer mudar a forma como o cidadão vê o Estado e o Estado vê o cidadão. Essa parceria, ela tem que acontecer de forma que o cidadão ele tenha a presunção da boa-fé, que ele não seja visto como um entrave para a administração, o cara que está lá criticando e só cobrando. O cidadão tem que ser, a administração ela tem que ser igual a uma empresa privada, né? E o cidadão tem que ser igual a um cliente. Ele tem que ser bem tratado, ele tem que ter a prestação do serviço das coisas que estão acontecendo. Então, basicamente o site, que é o caminho de comunicação, ou os aplicativos que a gente cobra tanto, para acontecer essa interação e essa cobrança ser efetiva e o retorno das informações, né? Então, qual fila que ele entrou, quantas pessoas tem na frente da solicitação dele, qual é a espera da demora, a intenção que o Poder Executivo vai acatar a solicitação, se não acatou, por que não acatou, quem é o servidor que está lá fazendo a solicitação. Então, assim, tem que ser uma coisa transparente. Acima de tudo, a transparência, depois a eficiência, né? Então, essa mudança de comportamento que a gente quer com esse projeto, e aí existe uma série de solicitações para mudança na forma da administração acontecer e para que o cidadão tenha mais transparência e possa ter orgulho de ser um cidadão campineiro e falar bem da administração pública. É uma forma também do cidadão entender como que funciona o serviço público, porque muitas vezes não sabe, né? Não sabe para que serve determinado órgão, como que tem que fazer para chegar até lá, por que às vezes acaba demorando um pouquinho a demanda para ser atendida. Exatamente. Hoje a prefeitura ela tem 25, 26 secretarias, cada uma tem um procedimento interno diferenciado, então muitas vezes uma não conversa com a outra, uma atrapalha o trabalho da outra, aí você tem as autarquias, as regionais de bairros, então assim, é complexo o negócio, vai de um, vai para o outro, então para você ter um serviço estendido, você tem que passar
uns 10 locais e ali aquela demora toda. Então, esse código que ele vem fazer. É problema da administração, como que ela vai integrar tudo isso, mas ela tem que fazer isso acontecer. Ela não pode ficar solicitando ao cidadão o mesmo documento várias vezes. Os procedimentos que ele tem que ir lá tal tem que ser feito internamente e não o cidadão que tem que fazer isso. Então tudo isso no sentido de tornar a máquina mais eficiente para poupar o cidadão, simplificar o trabalho dele e transparência acima de tudo. Facilitar a vida aí do cidadão, e o objetivo do senhor também por meio desse projeto de lei que institui o Código de Defesa do Empreendedor é facilitar também a vida aí dos nossos empreendedores. Vem nesse mesmo sentido, né? O do cidadão é o cidadão comum com todas as demandas que ele tem no dia a dia. O do empreendedor para aquele cidadão que quer empreender, que quer abrir seu negócio, sua microempresa, sua pequena empresa, ele também vai ter toda a burocracia atrapalhando e às vezes fazendo com que ele fique desestimulado e desista dessa intenção e vá trabalhar na clandestinidade. Então é a mesma coisa. Presunção da boa-fé é da pessoa que está empreendendo, e aí o Estado ele tem que ser um facilitador e um incentivador dessa pessoa para ela empreender, porque ela vai pagar imposto, porque ela vai gerar emprego, porque ela vai trazer melhorias de todas as maneiras. Então, é no mesmo sentido, um para o cidadão e o outro no sentido do empreendedorismo. O senhor falou aí de incentivar. Mudando de assunto, evasão escolar. Precisa voltar a incentivar as nossas crianças, os nossos adolescentes a voltarem para a escola, principalmente nesse momento de pandemia, que eles ficaram muito tempo fora? Problema muito sério esse, né? Porque educação também é uma das bandeiras principais de todos nós. O futuro do Brasil é a educação, a gente sabe, a solução é a educação para tudo, né? E tanto esse da evasão escolar como o programa da primeira infância que a gente protocolou, vem no sentido de a gente focar nessa prioridade, que é levar a educação para a criança, né? Os primeiros anos são importantíssimos, o ano da creche ali, os 5 primeiros anos da criança, depois da educação infantil, ali já formou o caráter da criança, tudo. Então tudo começa ali. E aí você tem famílias desestruturadas, às vezes a criança não... Hoje nós temos um déficit de 5, 6 mil crianças fora de creche, que não tem vagas, temos um monte de problemas. Então esses 2 projetos e o da evasão, porque, principalmente com a pandemia, isso aí se agravou demais, né? A criança entra, depois ela se sente desestimulada e por N problemas ela acaba abandonando a escola. E aí os pais acabam colocando essa criança para trabalhar, ou ela fica à toa na vida e não quer mais voltar a estudar, né? Então nós temos que focar na educação infantil. Esse tem que ser a principal prioridade do município, que já é, né? A educação municipal é infantil, e cada vez mais a gente focar nisso, né? Porque no Brasil a gente tem o inverso, né? A gente começa construindo a casa pelo telhado, ou seja, o ensino superior é o que tem a maior parte dos recursos, depois o ensino médio, o ensino infantil, o ensino básico é o que tem menos recursos, menos atenção e menos dedicação. A gente quer inverter essa forma de enxergar a educação e o município tem que trabalhar efetivamente para a gente fazer com que as crianças tenham um ânimo para estudar, que gostem da escola, tem que ter integração entre a família, os professores, tem que ter um trabalho com psicólogo, com terapeutas, os profissionais da educação têm que ser valorizados, a gente, se possível, trabalhar para a educação, ensino integral, para a gente trabalhar disciplinas que não sejam só aquelas oficiais, mas que você tenha aquelas vocacionais que incentive a criança a colocar para fora aquilo que ela tem, os dons que ela tem, incentivar isso, esporte, música, inglês, balé, outras atividades que não sejam aquelas oficiais curriculares, tudo isso e junto com o trabalho integração escola e famílias, a gente vai combater a evasão escolar e vai fazer com que essas crianças gostem de estudar. É como o senhor disse, né? Elas são o futuro aí. São o nosso futuro e esse investimento, vamos dizer assim, além do bem-estar e da questão humanitária que a gente tem que ter esse olhar, é um investimento para o país, para a cidade, porque uma criança mal formada amanhã vai ser uma pessoa problemática para o resto da vida e vai trazer um custo social muito grande para todos nós que pagamos esse custo social através de violência, através de uma saúde
as pessoas com saúde precária para o resto da sua vida, e o custo social é muito grande, e isso acaba caindo na carga tributária que nós pagamos e tanto reclamamos hoje, né, de trabalhar 5 meses por ano da nossa vida para pagar só imposto. Então, investindo na criança, como todos os países de primeiro mundo fizeram, né, como os países de primeiro mundo chegaram onde chegaram, investindo pesado na educação de base, né, e aí esse é o caminho para a gente seguir. Vereador, infelizmente nosso tempo é curto, mas antes de encerrar, eu tenho que falar sobre o Sandbox. O que é? Explica pra gente. Uma das pautas nossas também é o empreendedorismo através da tecnologia e da inovação, né? O Sandbox, pelo nome em inglês, caixa de areia. Quando você leva uma criança no parquinho, os pais deixam ela brincando no tanquinho de areia e ficam observando, né? Então, você trazendo isso para o empreendedorismo, você tem empresas que estão iniciando, como as crianças, né? Que vão cometer erros, que vão cair, que vão se levantar, não vai dar certo, começa outra coisa. Então, são as startups que a gente chama. São empresas que estão iniciando, trabalham com inovação, com tecnologia. Uber, por exemplo, né, é uma startup. O iFood, são coisas, o Airbnb, são coisas que uma ideia básica que mudou a vida totalmente das pessoas, né? Antes você tinha o táxi, que era uma coisa tradicional, tal, daqui a pouco o cara tem um celular, ele tem um carro e ele não é nada, ele está desempregado, ele pega e está trabalhando. Então isso é uma startup, é uma ideia que surge e que vira um baita de um negócio. Então dentro dessa sandbox, dessa caixa, você vai ter inúmeras empresas com ideias novas, vão ser observadas, vão ter uma regulamentação diferenciada, um local onde elas vão se desenvolver. Então você tem regiões, distritos, ou uma rua, ou algum lugar que vai ter uma regulamentação e vai ter um tempo para essa empresa desenvolver essa atividade, essa criação dela, sem estar nas regras que as outras empresas consolidadas estão. Então é um espaço diferenciado que a gestão pública define que em determinado bairro, determinada rua vai ser experimentado em um determinado tempo, um determinado instrumento, produto que vai ser testado, e se der certo, aí então efetiva isso e começa a ser taxado e regulamentado como todos os outros. E todo mundo sai ganhando, né? A nossa vida hoje, a tecnologia, ela não tem como, né? Viver mais sem tecnologia, sem celular, sem internet e tudo mais. Nós estamos a nossa vida absorvido nisso. Então, cada vez mais isso vai avançar. Campinas é um polo não só nacional como internacional. Grandes empresas multinacionais vêm para Campinas, aqui é o epicentro do país em termos de tecnologia. E é uma vocação que Campinas tem desde sempre. Nós temos as universidades, os institutos de tecnologia, e ela tem sido um dos maiores responsáveis pelo nosso PIB. O PIB de Campinas vem através da indústria de tecnologia. Portanto, nós temos o dever e a obrigação de sempre privilegiar isso, porque ela traz empregos, desenvolvimento e melhora a vida do cidadão. Falando em tecnologia, a gente lembra de rede social e que as suas estão sempre disponíveis para quem está assistindo a gente. Exatamente. Eu não estaria aqui sem rede social. E ela facilita demais a vida de todos nós e muda totalmente a nossa vida, né? A gente não consegue viver mais sem as redes sociais. A política está pautada pelas redes sociais e a nossa vida também, né? A gente até um vício, uma coisa a ser combatida, né? A gente não consegue estar sem o celular na mão e vendo um Instagram, um WhatsApp, um Facebook, né? O WhatsApp é o dia inteiro, praticamente falando. Você veja que ferramenta incrível, a gente faz tudo virtual hoje, né? A gente não precisa se deslocar, não está gastando dinheiro, economiza combustível, ajuda o meio ambiente, enfim, os ganhos são inúmeros. Tem os contrapesos também que a gente tem que tomar cuidado, então é para isso que a gente está aqui, para sempre debater os prós e os contras de tudo e fazer o que é melhor para a população, né? E querendo falar com o senhor, é só acessar suas redes. Paulo Gaspar 30, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, e estamos disponíveis. É uma honra poder contar com a participação do cidadão, porque a gente aprende junto também e trabalha junto e crescemos juntos. Vereador, muito obrigada, viu, por aceitar mais uma vez falar com a gente.
É uma honra, Viviane. Muito obrigado mais uma vez. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do programa Em Pauta.